47 de 96, e nem por isso, e o STF já decidiu nesse sentido, e nem por isso eu tirei a vigência do artigo 5º 35. É importante que se entenda, o direito de ação, ele é incondicionado, mas o exercício do direito de ação pode sofrer temperamentos. Entretanto, dentro dessa questão, nós vamos entrar numa situação conflituosa. Porque se eu permitir que as partes possam ingressar no judiciário sem a anuência da outra, eu vou estar criando uma situação contrária à norma do artigo 47. Mas, de outro modo, se houver uma situação em que uma das partes não queira participar do processo e outra deseje, eu vou estar tolhendo o direito de ação daquele que deseja participar no judiciário. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência criaram uma solução intermediária, que eu reputo o entendimento mais correto. O que foi feito? Se estabeleceu uma linha mestra, dizendo o seguinte: aquele que vai buscar o judiciário pode buscar o judiciário isoladamente? Pode. Se nós temos, por exemplo, 3 litisconsortes, somente um deles quer buscar o judiciário. E pensem que isso é comum. Numa causa de família, por exemplo, os filhos podem ingressar com uma ação contra o pai e, de repente, 2 irmãos não desejem fazer isso. Eu não posso obrigar um irmão que não deseja litigar contra o pai buscar o judiciário. Então, esse autor isolado pode buscar o judiciário, ou esses autores isolados podem buscar o judiciário, e a partir do momento que eles entraram no judiciário, o que eles devem fazer? Exercer o contraditório, não somente em relação ao réu, mas em relação aos autores que não desejaram participar do processo. Nesse caso, os litisconsortes que não desejaram participar do processo, eles vão ser intimados e eles vão tomar a melhor posição que eles entendam necessária. Eles podem entrar como litisconsortes ulteriores? Podem, sempre com as ressalvas lá do artigo 253. Eles podem ingressar para ajudar os réus? Podem. Eles podem ingressar como mero assistentes? Também podem. Eles podem não ingressar. Por quê? Porque existe uma diferença entre o contraditório no processo civil e o contraditório no processo penal. No processo penal, o contraditório é efetivo. No processo civil, nós só exigimos a intimação, a comunicação, ou seja, a oportunidade de você participar do ato. Então é muito importante que se entenda que, a partir do momento que nós formalizamos uma situação dessa, nós criamos um mecanismo de harmonia. Porque eu exerço o contraditório, ou seja, eu asseguro o direito a quem não quis participar, mas eu também não vou tolher o direito de quem efetivamente deseja ingressar no judiciário. Tudo bem? Meus amigos, muito obrigado. Próximo bloco, X da questão. Muito bem, meus amigos, estamos de volta para o último bloco, X da questão, e vamos responder as perguntas que já caíram no exame da OAB. Vamos à primeira pergunta. Com relação ao litisconsórcio, é correto afirmar que a. Todo litisconsórcio necessário é também unitário. Vamos voltar. Há uma questão importante que deve ser enfrentada aqui. Eu havia falado para vocês, na aula expositiva, que todo litisconsórcio necessário poderia ser unitário, que isso seria um bom referencial, mas essa não é a regra absoluta. Comportam exceções, tanto é que nós havíamos falado sobre a uso capião. Na verdade, uma dica para vocês em prova: duvidem das respostas absolutas. Tudo, sempre, nada, muito, ou seja, nunca. Essas respostas geralmente não correspondem com a verdade. Até porque processo sempre tem exceção à regra. Então, falar que todo litisconsórcio necessário é unitário, conquanto seja um bom referencial, e olha a pegadinha, o artigo 47 do CPC dá a entender isso ao falar que haverá litisconsórcio necessário quando, pela natureza jurídica da obrigação ou pela lei, a decisão tiver que ser igual para todos. Repetindo, haverá litisconsórcio necessário quando, por natureza da lei ou pela natureza do objeto, a decisão tiver que ser igual para todos. Então, a própria lei fala que o litisconsórcio necessário é unitário. Só que a doutrina e a jurisprudência afastam esse entendimento. E aqui, a OAB preferiu seguir a doutrina e a jurisprudência. Então, essa questão está errada. Vamos para a alternativa B. O litisconsórcio formado
entre os réus de uma ação anulatória de um mesmo negócio jurídico é unitário. Muito bem. Nós falamos que o litisconsórcio formado de maneira unitária é o litisconsórcio em que a decisão tem que ser igual para todos. Ora, se efetivamente nós estamos falando de uma ação anulatória que vai anular um negócio jurídico, o negócio jurídico não pode anular para um e não anular para outro. Se negócio jurídico é um confronto de vontades, na verdade é um conglomerado de vontades, evidentemente que uma vez anulando o ato jurídico, para todos que pertençam àquele ato, será anulado. Portanto, a resposta dessa alternativa está correta. Então, a alternativa correta para esse caso é a alternativa B. Vamos apenas falar das últimas duas alternativas e verificar o porquê que elas estavam erradas. Vamos lá. A alternativa C. As vítimas de um mesmo acidente de trânsito podem agir em litisconsórcio contra quem o causou, para exigir-lhes perdas e danos, sendo unitário o litisconsórcio assim formado. Meus amigos, essa resposta é fácil. Vejam, se efetivamente nós temos um acidente de trânsito, é necessário que a decisão seja igual para todos? Imaginem, por exemplo, um engavetamento. Um carro bate, dois carros colidem atrás. Evidentemente que os danos serão diferentes e evidentemente que deve ser apurado o nexo de causalidade e a culpa. Então, nesses casos específicos, o litisconsórcio será simples, porque a decisão não necessariamente será igual para todos. O juiz não terá o dever de decidir de maneira uniforme a todos os litisconsórcios. E vamos então, por fim, essa alternativa está errada, vamos por fim falar da última, alternativa D. Consumidores que se dizem individualmente lesados em virtude do consumo do mesmo produto podem agir em litisconsórcio contra o produtor, para exigir-lhe perdas e danos, sendo necessário o litisconsórcio assim formado. Vejam que o próprio problema já traz a resposta. Se o problema está falando que os consumidores podem buscar o judiciário, o litisconsórcio aí não pode ser necessário. Há uma questão importante de ordem que nós temos que enfrentar. Litisconsórcio necessário, como todos nós já vimos, é a obrigatoriedade do litisconsórcio ser julgado de maneira igual para todos que sofrem a sua ingerência. Não é isso? Então, o litisconsórcio necessário é o litisconsórcio em que o juiz é obrigado a formar o litisconsórcio quando as partes não formaram, ou as partes são obrigadas a formar o litisconsórcio. Como é que você, como consumidor, pode ser obrigado a formar o litisconsórcio com outras pessoas que sofreram o dano? Então, por exemplo, um shampoo que contenha lá um produto que possa estragar o seu cabelo. Como é que você vai poder identificar, dentre todos os consumidores, aqueles que compraram o shampoo? Evidentemente que qualquer um de vocês pode buscar o judiciário isoladamente, sem grandes preocupações em relação a isso. Tudo bem? Então o litisconsórcio aí é facultativo. Vamos para a próxima pergunta. Sobre o litisconsórcio, é falso afirmar que... Cuidado que nós estamos falando de alternativa incorreta aqui. Vamos para a alternativa A. Havendo conexão pelo objeto ou pela causa de pedir, duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente. Essa alternativa está em consonância com o caput do artigo 46, que é a segunda parte da pergunta, com o inciso 3 desse próprio artigo 46. O artigo 46, ele enumera 4 situações em que se pode formar litisconsórcio. Quando houver comunhão de direitos ou obrigações, que é o inciso 1, quando houver mesmo fundamento de fato e de direito, que é o inciso 2, quando houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir, que é o inciso 3, e aqui só uma observação, a palavra objeto quer dizer pedido. Quando nós lermos numa prova a expressão objeto, nós estamos lendo pedido. E inciso 4, quando houver afinidade de questões. Então, neste caso, a alternativa está correta. Não para o exame de ordem. Correta é a proposição, porque aqui se exige a alternativa errada. Então, a alternativa A não é a alternativa correta
para a resposta do exame, porque ela está correta no campo jurídico.